Obrigada aí, pessoal, que ficou até agora aguentando aí, tá? A gente entende, né? São as coisas da tecnologia. E Sim, eu estava lá, já comentei do seu extenso, né, currículo, e agradecer você pelo teu tempo, né, de você ter cedido e estar conversando com a gente conhecer um pouquinho da tua história. Então, hoje a gente não vai falar dos aspectos psicomotores ou sim. do Não, bebê, é um quadro onde a gente fala um pouquinho da trajetória de vida mesmo da pessoa. Eu tive o prazer de falar com o professor Alberto Claro, de falar com o Fabrício, né? legal, O próprio Marcos Ruivo. Sexta-feira legal. tem Renata Rodrigues, né? Então, te agradecer e saber, né, da tua formação mesmo, né? O porquê da natação, como que tudo isso começou, né? Tá. Bom, em primeiro lugar, eu agradeço, né, o convite. É uma honra a gente poder contar assim a nossa história e principalmente num meio aí que é teu aí de trabalho que você vem fazendo aí também, né, pela natação. Então, realmente, obrigado pelo convite. Até me emocionou um pouco relembrar tudo, tá? Para realmente datas, essas coisas para mim, nomes, eu tenho uma dificuldade que eu tenho que ficar sempre marcando, né? Para mim é tudo escrito, porque senão realmente eu tenho certa dificuldade. E aí, vendo essa história toda, até me emocionou, porque eu tive que ver um período que para mim foi muito bom, que foi o início, né, de quando eu era criança com a natação. Então, isso realmente foi emocionante para mim, tá? Então, obrigado por até esse momento, rever esse momento da minha vida tão marcante. E é legal, Sandra, porque as pessoas acham que, né, legal, é a Sandra Rossi, é o professor Caio, mas teve uma trajetória aí que de repente não foi tão linear, tão clean, né? Teve os percalços, teve as dificuldades, e como foi tudo isso? A gente queria saber um pouquinho dessa tua trajetória e o porquê da natação, por que Tá, nadar? tá. Bom, em primeiro lugar, obrigado mesmo ao pessoal que está entrando aí, vendo algumas mensagens, né? Ou seja, ele está dedicando o tempo dele para ouvir a nossa história. Então, isso é Legal. muito legal, tá? É muito gostoso. Então, obrigado mesmo a todos que estão aí nesse momento. Assim, eu comecei a natação com 8 anos de idade. Foi uma batalha da minha mãe, eu venho de uma família humilde, né? E a minha mãe batalhou muito para conseguir me colocar na escola do SESI. E no SESI, a educação física tinha natação, fazia parte da educação física. Então, isso realmente, o SESI é algo que é fantástico, o que ele proporciona a muitas crianças, né? Que hoje podem estar na mesma situação que eu, através do esporte. Então, realmente, o SESI dá essa oportunidade para as crianças que realmente têm essa necessidade, essa carência. Então, com a educação física, no segundo ano do ensino fundamental, o José Paulo Scatena era meu professor de educação física. E no outro período dele, ele era técnico de natação. Tá. E aí ele natação, ele dava na educação física, ensinava as crianças a nadarem, e ele ficava, lógico, olhando aqueles que tinham um perfil, né, para que fosse para o aperfeiçoamento e depois para o treinamento. E aí ele me convidou, depois que eu aprendi a nadar, tal, ele me convidou para ir para o aperfeiçoamento. No começo eu não quis, sinceramente, eu não quis ir, né? Porque eu tinha receio, porque tinha que treinar todos os dias, né? E aí, depois de um ano ele no meu pé, até obrigado, né? Scatena, super obrigado por isso. Eu acabei indo para a equipe de aperfeiçoamento e realmente amei tudo isso. Então, criei um laço aí de amigos, né, grande. Fui campeã paulista de infantil, fui quinto Vamos. no brasileiro, né? Então, assim, foi um Que momento nado, marcante. que Oi? nado, qual que é o nado que você mais gostava lá de nadar? Então, eu fui campeã paulista de infantil no crawl, nos 50 e nos 100 metros crawl, e quinto num brasileiro de 100 metros nado peito. Ó, Então, assim, teve momentos que eu fui nadadora de medley, de 200 medley,
enfim, deu umas variadas aí, né? Olha que coincidência, Sandra. Eu também fui nadador de crawl, de peito, e fui recordista paulista em 87, o ano que Olha, você acho que estava se formando. Eu fui sim, recordista paulista e também nadava peito, e olha medley, de vez só, em quando ali, né? Olha que sim, bacana. que coincidência, hein? Legal. Então, aí, em 2014, eu tive a oportunidade também de participar do Adote um Atleta, no Ibirapuera, Ah, eu lembro. onde eu tive, sim, foi um período fantástico, porque foi um ano que nós ficamos lá, e nós até inauguramos a piscina de lá, geladíssima quando inauguramos para o prefeito e tal, foi uma loucura, assim, um momento maluco. E aí esse também foi um momento maravilhoso da minha vida, porque eu tive contato com alguns dos atletas olímpicos, né, como Cláudio Kestner da natação, o Sidney Darroveri do pugilismo, João do pulo, do atletismo. Então foi um momento muito marcante na minha vida, porque a gente brincava, o psicólogo fazia um treinamento com todos nós, né, na sala, para depois ir para o treino, ou antes de competições. Então foi um período bem marcante da minha vida também, de ter a oportunidade de estar em contato com esses atletas. E a equipe do SESI, né, para mim também foi um momento fantástico da minha vida, porque é onde eu competia, é onde você treinava todos os dias lá, né, tinha período de treinamento que era 5:30 da manhã, estudava à tarde e depois treinava à noite de novo. Então foi assim, fortíssimo, né? E aí, com 15 anos, acabou a equipe, tanto no SESI quanto no Centro Olímpico, infelizmente. E aí eu me vi órfã da natação. Acabei tendo um convite para ir pro Pinheiros na época, mas infelizmente eu não tinha condições financeiras para ir, era muito longe da minha casa. E aí o Isso, Fontanelli, isso tudo aqui em São Paulo, né? sim, Tudo em São sim, Paulo, Zona Sul. sim, eu morava na Saúde, tá? E nesse último ano meu de nadadora também, o Fontanelli fez uma parte de como técnico meu também. E aí, quando acabou essa equipe no SESI e no Centro Olímpico, o Fontanelli já era coordenador no Fit Center no Morumbi. Era uma Tá. academia no Morumbi. E aí ele me convidou se eu gostaria de estar com ele na academia, sendo assistente dele. Porque naquela Opa, época podia, né? sim. E aí eu falei assim, meu olhinho brilhou, claro, porque eu amava a natação, estava super chateada de ter que parar de nadar. Eu falei, bom, vamos tentar. Só que era meio loucura, porque eu tinha que acordar às 4:15 da manhã. Porque eu teria que estar às 7 da manhã no Morumbi. Então eu tinha que Nossa. tomar 3 condições, com 15 anos de idade. Mas encarei o desafio e fiz isso dos 15 aos 18 anos. Ó, pessoal que reclama de acordar cedo, a professora Sandra Rossi acordava às 4:15 para estudar. Um dos maiores professores aí, né, de todos os tempos aí do Fontanelli, né? Então, assim, até uma pergunta que eu queria te fazer. Esse lance do treino, esse lance de acordar cedo, esse lance de acordar cedo, treinar, estudar e depois ir treinar de novo, não, não te deu uma motivação maior na carreira profissional? Essa parte da natação competitiva, ou seja, de você, cara, não vai dar. Aí você olha e fala, não, eu vou conseguir. Que é a coisa do treino, que é aquela coisa da garra, da raça, da dedicação. Você consegue transferir para sua vida profissional ou pessoal? Totalmente. Principalmente a determinação. Né? Eu acho que essa é a questão de você enfrentar os desafios, não baquear neles, por mais que te dê a famosa dor de barriga, né? De você ver, encarar, puxa, e agora? Mas vamos lá, né? Então, acho que essa determinação que o atleta tem para ele poder chegar no resultado e a persistência, né? Porque o treinamento você tem que ter muita persistência, né? Você tem que organizar também muito o seu tempo, porque você tem que treinar, você tem que estudar, você tem que se alimentar direito, você tem que dormir. Então, se você não tiver essa organização, você não consegue o resultado.
Então, acho que tudo isso gerou em mim realmente essa organização, determinação, desafios, eu adoro desafios, e eu brinco que quanto mais era encrenca, mais eu gostava de resolver na natação, né? Adorava pegar a academia que não estava bem, indo bem na coordenação e me chamava, eu ia lá e levantava, ficava muito feliz, Legal. porque é o desafio, né? Aquilo que o atleta está se desafiando o tempo todo, né? Num treinamento para baixar o seu tempo, para ganhar a prova numa competição. E eu acho que o mais importante de tudo é essa regra, né, de você ter que ser no atleta, de você ter horário para tudo. Então, acho que isso é bem legal, te tirar de baladas, de drogas, né? Acho que o esporte ele te ajuda muito nisso. De você saber que você tem que dormir e se alimentar para você conseguir o resultado. Então, acho que isso ajudou muito. Não tinha essa, né, Sandra, de beber na sexta-feira, a balada na sexta-noite ou no sábado, porque eu tinha que treinar sábado de manhã. Quando não tinha treino, a gente tinha competição. E Exato. eu não me arrependo de nada disso, né? Porque eu nunca experimentei droga nenhuma. A bebida eu fui conhecer agora socialmente, né? Um Isso. vinho, Uhum. algo mais, né, prazeroso, para degustar, para harmonizar Isso. Relaxar. para relaxar, né? Quando chega em casa, né? Fala, ó. E hoje eu vou ter que tomar alguma coisa, né, para relaxar, porque eu estava realmente eufórico com essa live, né? Eu falei, poxa, não vi a hora de estar te ouvindo, né? E de novo Obrigada. agradecer você pela tua presença. E me conta mais, quero saber mais. E aí você, o Fontanelli foi a inspiração para trabalhar com os bebês? Sim, fonte é o que eu falo. Eu devo a minha vida, a carreira, né, a alguns profissionais, como eu te falei, ao Scatena, né, José Paulo Scatena, por ter me colocado no mundo da natação, o Fonta pela oportunidade profissional, que eu fiquei com ele até os 18 anos, entrei na faculdade de Educação Física, e nesse período, nesses 3 anos, eu ficava do lado dele dando aula. Então, ele trabalhava muito com os bebês e as crianças, e realmente foi um mundo encantador, né, que ele me apresentou dos bebês. E aí eu falei, não, então agora eu tenho que estudar. Foi aí que eu entrei na educação física, Ah, legal. e aí segui, eu fiquei entre a psicologia e a educação física. Mas como eu já estava na educação dando aula, eu falei, não, vou primeiro para a educação física. E aí segui isso, e depois teve outro momento super importante na minha vida, que foi em 88, que aí eu me formei em 87. Em 88 eu conheci a doutora Beatriz Padovan, que é uma fonoaudióloga que trabalha com reorganização neurofuncional. E ela deu uma palestra na academia com o Peter Mayaplug, que era o meu chefe na época, também da educação física. E nessa palestra ela mostrou as 3 fases principais do bebê, que era o andar, o falar e o pensar. Então foi aí que eu fundamentei o meu trabalho com bebês. Então já em 88 eu já dividi o meu trabalho em 3 meses a 1 ano, de 1 a 2 e 2 a 3, em cima da fundamentação dela. E aí teve outro marco também na minha vida profissional, que foi quando, em 91, em 88, o Fonte iniciou um projeto junto com a Vera Lúcia, que era uma jornalista da ProRelease. Eles lançaram um projeto chamado Nadar Bebê, que ele ia pelo Brasil todo, fazendo apresentações, né, no final de semana, que as academias, os clubes, apresentavam o seu trabalho com natação para bebês. E era um projeto bem bacana, e ele também já tinha iniciado nesse período com ela umas clínicas, congressos também de formação da natação para bebês e infantil. Porque tinha uma certa resistência ainda, Sandra. Se hoje ainda a gente tem gente ainda, né, ainda insegura com o bebê, naquele tempo meio que foi um pioneiro, né? O Sim. Fontanet de sair, de divulgar, de caramba, bebê, né? Sim, ele foi muito importante para a natação no Brasil, e internacional. Fontanet tem um nome muito forte internacionalmente ainda hoje, né? As pessoas lembram a todo o que ele acrescentou lá fora também, tanto nos congressos mundiais de natação para bebês e infantil,
Então, ele realmente foi muito importante. E para a formação no Brasil. E nesse período teve a Juliana Jansei também, juntamente com ele, né? Enfim, tem os nomes aí dos marcos da natação e outros profissionais que tiveram. Né? Eu estou falando mais do que eu tive ligação, porque foi a minha formação. Mas tinham outros profissionais aí, né? O Salvador Felizete, tinha outros profissionais que eram da época também. Mas, para mim, realmente, quem eu caminhei junto foi o Confonta. E aí, em 91, a gente já... no início de 91, eu tive a oportunidade de, dentro desse projeto, apresentar meu trabalho, né, numa apresentação num sábado de bebês. E aí, acabando minha apresentação, eu conheci a Juliana e a Cacilda. Então, foi também nisso aí com elas, que já... A Ju já era formadora também, dando cursos de bebês, com a Mercedes na época também. E aí a Ju veio me parabenizar também da apresentação, e a Cacilda chegou em mim e falou que a minha apresentação tinha sido super bonita, se eu queria fundamentar mais o meu trabalho na psicomotricidade. Aí você imagina, em 91 eu virei para ela e falei, psico o quê? Ela falou, psicomotricidade. Falei, o que é isso, né? Aí ela me explicou, falou que eu poderia... Hã? É de comer, né? Psicomotricidade é de comer? O que é isso? Exato. E eu falei para ela, então, onde que eu faço essa formação? Tá? E ela me falou que era no GAI, que era a pós-graduação, e lá fui eu fazer a pós-graduação no GAI nessa época. Então, foi aí que também teve um outro pulo na minha vida profissional. Eu não sei se você quer falar ou quer que eu falo, porque senão vai indo, né? Não, porque entra numa fase que você, né, você começa a estudar mesmo, né, porque até então as suas experiências eram práticas, e aí você vai a fundo na questão da psicomotricidade e relaciona isso com os bebês, ou você descobre, usa isso só na natação? Não, totalmente. Sempre quando eu estudava, desde que eu estava com... Desde 88, é o que eu te falei, eu já tinha fundamentado meu trabalho em bebês, né, com a Beatriz Padovan. E aí a psicomotricidade veio, que é... A Beatriz é a antroposofia, tá? E Tá. a psicomotricidade começou em 92, quando eu entrei na pós. Tá. Aí eu relacionei também, trabalhando com a prevenção. Tá? Então, tanto é que o meu TCC foi de prevenção, ou seja, o que fazer para orientar os pais de olhar para o seu bebê, para a sua criança, e ver se ele já apresentava alguma coisa, né, de diferente, e tá orientando para ele buscar o profissional adequado. Então, por exemplo, já percebia bebês de 1 aninho e meio que já tinha problema de visão, e aí já orientava a mãe, olha, vamos fazer uma consulta com oftalmo para ver se tem realmente algum probleminha. E aí, às vezes, o bebê voltava, já estava com 2 graus de miopia, então já voltava com óculos. Teve criança, bebês também com 2 aninhos que já tinha déficit auditivo, 30% de déficit auditivo. Então, a psicomotricidade, ela me ajudou a ter esse olhar preventivo, né? E formativo, ou seja, então, o que aquela criança, aquele bebê precisava no seu desenvolvimento? Então, qual era a fase de desenvolvimento que ele estava, para que então a gente planejasse a nossa aula. Legal. Transcende, então, a ideia de só dar aula para bebê. Você via o todo ali, essa parte mais humana, mais humanizada, vamos dizer assim, do bebê com a família, ali, olha, essa investigação que você fazia, mais global. Sim. Tanto que já em 91, antes até da minha formação em psicomotricidade, eu já tinha tanto esse olhar da criança como um todo, que em 91 eu organizei o primeiro Congresso Nacional de Natação Infantil. E já tinha a Cacilda, já tinha o William, já tinha o Dr. Anthony Ong, que ele era da Organização Mundial da Saúde, pediatra, já tinha oftalmologista, otorrino, fonoaudióloga. Então, eu já tinha o olhar, esses profissionais que foram participar, que eu coordenei o congresso, já davam palestras sobre o desenvolvimento infantil, associando ele na natação, para o bebê e para as crianças, né? Então, esse olhar, ele já veio até antes da própria psicomotricidade também. Por quê? Porque quando eu fui nadadora, quando eu comecei com Fonta, eu olhava para os bebês e falava assim, o bebê não vai nadar os 4 nados.
Boa. E nem vai sobreviver, porque ele não tem coordenação motora para isso, né? A não ser que fizesse aquele método de flutuação dorsal. Falei, peraí, mas o que isso também significa na vida do bebê? Então, com esse olhar, eu falei assim, é um olhar de desenvolvimento. Então, com 15 anos, eu já tinha esse olhar da natação para bebês. Eu vi que não era uma natação de nado. O bebê não ia nadar. Então, o que você ia fazer com o bebê? Então, você ia melhorar a respiração dele, você ia melhorar aquele corpo, a relação dele com o pai. Falei, então, eu ficava assim, olhando o que eu podia fazer com aquele bebê, junto com o Fonta, né? Então, esse olhar, ele já veio desde os meus 15 anos. E aí foi, né? Então, com 93, que eu me formei na pós, aí eu já assumi, fiz uma proposta para o meu chefe na época, na onde eu coordenava a academia, na época já era Sul Sport Center, no Morumbi, ou seja, de Fit Center, ela foi vendida e passou a Sul Sport Center, tá? Em 90. Aí eu passei a coordenar, então eu fiz a proposta para ele de fazer um trabalho totalmente diferenciado. Sair da natação tecnicista, né, que voltava para as crianças o nado, e entrar uma natação onde tinha o prazer, o lúdico fundamentado, o lúdico direcionado, né, as brincadeiras direcionadas, totalmente fundamentada. Então, aí eu já entrei com tirolesa, com escorrega, na época não tinha esses brinquedos de plástico que dava para ir para a água, eu colocava banco de madeira, que virava um escorrega, a mesa de plástico de lanchonete virou plataforma. Então, a vida como ela né? Exato, porque não tinha nada desses brinquedos, né? Então, em 93, eu adaptei. Para nos ajudar, né? Para nos auxiliar. Ou até tinha, né? De repente, sei lá, muito caro, né? Também. Não tinha essa questão de importação fácil. Então, não tinha mesmo. Isso veio muito depois, né? E aí, então, eu adaptei todo esse material para todo o trabalho e aí fiz todo o processo pedagógico de acordo com a idade e com o desenvolvimento da natação. Então, você fazia a divisão dos níveis com idade aproximada e a técnica que a criança conseguia naquela faixa etária, tá? Dentro do desenvolvimento dela. Então, isso eu já trabalhava desde 93. Enfim. E aí foi todo um processo. Tem mais. Vamos lá. Pergunta aí, senão eu vou seguindo. Porque você teve academia, né? O povo quer saber, né? Quando que você montou a academia? Tá. Quando você conheceu o Rafael? O povo quer saber, Sandra. Tá certo. Então, o Rafa eu conheci em 87. Ele foi meu aluno. Era teu aluno? Foi meu aluno. E a gente ficou assim, ele ficou um ano como meu aluno e uma secretária que foi a Cupida, a Marlene. A gente não podia ter a relação com o aluno, tinha toda aquela ética, né, profissional, e ela deu o meu endereço para ele e ele me mandou uma correspondência. Convidando... Chegou pelo correio? Chegou pelo correio. Pô, né? Um convite. Isso, né, Sandra? Pô, acabou isso, né? Agora é só no WhatsApp, no Telegram. Cadê as cartinhas? Pô? E aí chegou um convite para a gente jantar. E eu falei, e agora, né? É aluno. Agora. Mas vamos lá. Como o olhinho brilhou também, eu aceitei. E aí o combinado foi com ele que ninguém da academia poderia saber. Sim. E nós, então, saímos para jantar, ficamos amigos fora da academia, e em alguns jantares, aí a gente começou a namorar. E mesmo assim, ninguém sabia na academia. Tá. O pessoal praticamente só foi saber que a gente estava namorando 3 anos depois, quando nós fomos casar. Ai. Até então, a gente separava totalmente, tá? Que ele era aluno e eu era professora. Show. E aí, em 94, a Cacilda vai continuar, porque eu virei proprietária em 95, junto com o Rafael, tá? Nós casamos em 90,
E aí, aí eu te falei, nós casamos em 90, em 92 eu fiz a pós, né, que eu já te falei. Em 93 eu implantei todo o trabalho fundamentado na psicomotricidade na academia. Em 94 a Cacilda me convidou para participar do capítulo de natação para bebês no livro dela, Natação segundo a Psicomotricidade. E em 93 eu trabalhei com a Cacilda também na academia dela, na Flechinha. Foi um período que eu saí da coordenação onde eu estava para trabalhar com ela, porque eu queria me aprofundar na psicomotricidade aplicada na natação mais ainda, ver se tudo aquilo que eu já estava fazendo estava no caminho certo. Então, tive essa oportunidade de trabalhar com ela, só que aí depois eu engravidei, e como eu me deslocava 20 quilômetros para ir, 20 para voltar, eu comecei a passar mal no caminho, tive que voltar para o Morumbi, porque eu morava no Morumbi, né, depois de casada. E aí, então, em 94, ela me convidou para participar do livro dela. Fiz esse capítulo de natação para bebês. E em 95, o meu chefe, que eu estava coordenando a academia, a Swiss Sport Center, foi embora para o Sul. E aí ele ofereceu, então, arrendar a academia da Giovanni, né? E aí, então, entrou em ação eu e o Rafael como proprietário e mais um sócio, que eu tive também nesse período. Então, nós tínhamos a parte terrestre, que eu tinha esse sócio que era da parte terrestre, que era a escola de esportes. A parte aquática, que eu que coordenava. E aí, então, o Rafael entrou para ajudar na parte administrativa. Então, assumiu com a gente, ficou nós três nessa sociedade. Legal. E nesse período, eu falei, bom, já organizei, né, o Congresso Nacional de Natação Infantil. Como que está a natação, né, no mundo? E em 97 eu tive a oportunidade de ir no primeiro Mundial de Natação para Bebês e Infantil, que era o WABC. E aí, nesse congresso, fui eu e outras acadêmicas, que a Denise, a Egli, a Juliana, né, a Cacilda. Nós fomos nesse Mundial, e lá nós tivemos a oportunidade também de conhecer a Lulu Cisneros, a Beatriz Zezarte, palestrantes internacionais, Robert Strauss. E aí a gente teve a surpresa de ver que a natação do Brasil era muito legal, era muito fundamentada. Show. Então, começou o desafio, né? Bom, em 99 eu conheci o Alberto e o William, né, já tinha participado comigo, que eu te falei em 91, num congresso. Em 99 veio um convite do William e do Alberto para eu entrar no Fitness Brasil como palestrante. Então foi a primeira vez que eu participei do Fitness Brasil. Aí entrei também nesses congressos grandes para palestrar. E aí fiquei ainda. E aí, como é que continua a natação do Brasil? E em 2001, volto eu para outro congresso mundial de natação de bebês e infantil, outro WABC, na Argentina. E aí, para mim, foi um momento bem marcante da minha vida também, porque eu queria ver o que tinha acontecido em muitos nadadores, inclusive em alguns nossos da equipe, que não nadava a muita distância e não dava mais resultado. E aí eu descobri nesse congresso, na Argentina, a síndrome da saturação, com o Dr. Maza. E aí foi também um dos motivos meu de trabalhar muito com a natação infantil, para fazer com que a natação infantil fosse voltada para o prazer da criança nadar, até o momento que ela realmente estivesse preparada para ser um atleta, na puberdade. E aí foi o meu desafio na pós-graduação, né, que aí também iniciei, que o Alberto e o William me convidaram para dar aula na FMU em 2002. Foi o meu desafio de conscientizar os alunos da pós, e nos cursos que eu também era convidada, nos congressos. Eu sempre seguia do bebês até 7 aninhos, e a síndrome da saturação ela acontece dos 6 até os 15, né? É o marco dela. E aí que eu fui entender o porquê que muitas crianças paravam de nadar depois dos 11, 12 anos de idade. E aí, então, começou esse meu desafio de tornar a natação cada vez mais, pelo menos nos cursos que eu dava, de tornar a natação cada vez mais prazerosa, no sentido de colocar a brincadeira dentro do planejamento. A criança tinha que brincar,
ela tinha que treinar, tudo bem, mas ela tinha que brincar. Então, esse treinamento tinha que ser embasado, fundamentado, né, na brincadeira também, na exploração corporal, na percepção desse corpo, na vivência corporal como um todo, né? E aí foi esse desafio também, por isso que eu segui a natação infantil. Então, um dos motivos de eu ter enfincado a minha bandeira no bebê e na natação infantil foi porque eu via, tanto como eu passei por isso, e muitos atletas também, de ter sido, talvez, não dado algum muito mais resultado por ter tido uma carga de treinamento muito grande. Né? Porque a síndrome da saturação, ela pode ser emocional, física ou ambas. Então, eu via que muitos atletas, será que não pararam por causa disso? Depois, ouvindo relatos, dando aula na pós, eu via muitos alunos que tinham parado de nadar por causa disso. Então, foi por isso que aí eu finquei mais ainda a minha bandeira na natação infantil, promovendo ela como prazer, né? Que ela tinha que ser fundamentada em cima do prazer. Ela tinha que ser fundamentada em cima do desenvolvimento da criança, em cima da fisiologia, para que realmente a gente não estourasse a criança antes da hora. Bacana. E aí vai, a história continua, né? Bora, porque a gente tem, acho que mais uns 10 minutinhos aí. Acho que até para a gente também não te tomar tanto tempo aí. Mas é muito bacana, né? Essa trajetória toda. E também, às vezes, nem dá, pô, 1 hora, né? É tanta história, né? Maravilhosa. Tinha que ser umas 3 lives aí, de tanta coisa boa, né? Produzida pela pesquisa, pela ciência, pela natação do país, né? Muito bacana. Sim, em 2016 começou, em 2007 começou o nosso desafio, meu e do Rafael, que aí ele assumiu comigo, para a gente internacionalizar a natação, né? Representar, ver mesmo lá fora, representar o Brasil na natação infantil. E isso foi um desafio que a gente ficou muito feliz. Então, a nossa academia foi a primeira academia a ser associada no Brasil pela Associação das Escolas de Natação Americana. E depois pela australiana. Então, isso também foi, aí começou, então, todo um trabalho meio do Rafael, de realmente entrar com o Congresso Brasileiro de Natação Infantil, o INAT, né, toda essa carreira internacional que nós fizemos aí nesses últimos 11 anos, com 30 viagens internacionais, representando aí o Brasil, e trazendo todo esse conhecimento no Congresso, né, para tentar desenvolver, ajudar no desenvolvimento do mercado da natação infantil. Então, acho que esses marcos, para mim, foram muito marcantes, né? Foi muito importante. A primeira versão do INAT foi em 2008. Vocês... Sim, foi. 2008 foi o primeiro, né? Em 2008, em março, a gente foi para a Grécia representar o Brasil, foi a primeira nossa palestra internacional, e aí em novembro foi o primeiro Congresso Brasileiro de Natação Infantil. Tá? E aí em 2010 a segunda, porque a gente quis transferir ele para março, então nós pulamos 2009, foi em 2010 o primeiro, e 2011 nós então nasceu o INAT e nasceu a Academia Brasileira de Profissionais de Natação Infantil também. E Sandra, não tinha, né, o Congresso, o INAT, não existia essa transição, né, entre não ter e vamos fazer, não vamos fazer, aquele friozinho na barriga de novo da hora da competição. Como é que foi tomar essa decisão? Como é que foi enfrentar? Né? Porque, pô, vai dar certo, não vai? Ai, caramba, a gente viu lá fora, mas Brasil, né? E como que vai ser a aderência? Como vai ser as pessoas? Enfim, como é que foi essa... Esse foi um baita desafio e um baita investimento financeiro. Porque quando nós falamos em fazer o primeiro Congresso Brasileiro de Natação Infantil, todo mundo deu risada na nossa cara. Olha. Porque eram 3 dias falando só de natação dos 3 meses, né, do nascimento até os 12 anos, que esse é o foco do Congresso. Então todo mundo falou, imagina, vocês são loucos. Então ninguém apoiava. Até que a gente conseguiu encontrar o Tadeu, da Aliança Fitness, e topou esse desafio, né, com a gente, como parceiro aí. Então, aí nós, então, eu e o Rafael e a Via Esporte, investimos para que esse congresso acontecesse. Como a gente era proprietário da academia, a gente conseguiu bancar para que isso acontecesse.
E no primeiro, graças a Deus, já foi um sucesso. Nós fizemos na Unip, na Vergueiro, e já lotou, né? Foi um evento bem grande, tinha lá já 500 pessoas participando. Então, nós ficamos muito felizes com o resultado no primeiro evento. E dali em diante foi sucesso, mas foi assim, muito, muito difícil, porque nós tivemos que bancar tudo e encarar, vamos arriscar. E trazendo já congressistas, né, internacionais. Nós já estávamos trazendo palestrantes internacionais. Então foi realmente um investimento e um desafio bem grande. Bacana. Um desafio, maior desafio que você teve até hoje na tua carreira? Até os dias atuais? Qual o maior desafio que você teve de falar? Olha, eu acho que foram 3 desafios que eu tive nesse período todo. Falar um, acho que seria muito pouco, né? O primeiro foi, com 15 anos, realmente sair 4h15, 5 horas da manhã da minha casa para encarar a natação, tá? Para entrar no mundo da aula. O segundo foi a construção da nossa academia. Foi de 95 até 2001, a gente construindo a nossa unidade, que era como terreno próprio, né, que foi a Visport. Esses foram 6 anos de investimento de construção, que a gente não tinha dinheiro, então foi outra loucura, né? E em 2007 foi bancar esse congresso. Então, acho que esses 3 momentos foram marcantes da nossa vida, porque realmente sempre foi investindo dinheiro do bolso em tudo isso, entendeu? Acreditando na natação realmente infantil. Sandra, o que falta para Sandra Rossi? Você fala assim, caramba, eu preciso ainda fazer isso. Eu estou entrando agora mais no mundo da ciência, né? Apesar do Congresso sempre ter trazido a ciência, sempre ter buscado isso, mas a Sandra, porque como era proprietária também, então eu tinha, era a Sandra mãe, a Sandra esposa, Sandra proprietária, Sandra que estudava, né? A Sandra, enfim, que tinha que administrar o tempo dela para muita coisa. É maravilha, né? Não é fácil, né? Então, agora eu busco cada vez mais essa ciência e fico muito feliz de estar conseguindo trazer, né, ela para esse universo agora, eu entrar um pouco mais com os profissionais que buscam isso também, como você está buscando, né, o Fabrício, que representa tão bem a nossa ciência também, o Piraju, Leonardo Damasceno, que também entra com a ciência, o Juan, da Espanha, né, que a gente agora, desde 2018, eu fui convidada em fazer parte da equipe da IDEA, né, que é a Associação Internacional do Desporto Aquático, das Atividades Aquáticas, que trabalha muito com a ciência, que veio no Congresso também. Então, para mim, agora está sendo esse universo também de tentar trazer mais essa ciência cada vez mais para a natação também. Promete para mim uma vaga, um horário para você dar uma palestra na Double Age, por favor. O povo quer você na Double Age, poxa. E a gente sempre conversou, né, nos bastidores e nunca bateu as agendas. A Sandra sempre acolhedora, sempre gentil, muito humilde, né? Nunca foi, marca lá, né, com a minha secretária. Não, ela sempre, que nunca realmente a gente conseguiu bater as agendas. Mas eu queria te agradecer por esse bate-papo, né? Falta poucos minutos aí para a live não derrubar e a gente poder ter aí a live depois deixar gravada, né? Eu vou pedir para você gravar aí no teu IGTV, porque ficou no teu Insta, se der, né? Sem problema nenhum. E aí, o pessoal está pedindo aqui, né? Muitos comentários pediram para escrever um livro sobre a sua história, fazer um filme sobre essa história, né? Muito legal a live, o pessoal aqui que ficou com a gente até o final, a audiência muito bacana. Né? Então, eu queria agradecer a professora Sandra Rossi, um exemplo, né, de dedicação, de espírito de busca e humildade. Né? Ela nunca deixou realmente de acolher a gente, o professor Caio. Já nos esbarramos na pós-graduação lá da FMU, né, com módulos, né, com turmas diferentes, né, com temas diferentes. Mas, para mim, realmente foi muito importante ouvir, né? Ouvir e conhecer um pouquinho mais da história da professora Sandra Rossi Madorno. Muito obrigado. Eu que agradeço, Caio, mais uma vez, e vamos sim, a gente marca aí, tá?
tenho compromisso aí. Imagina a tua agenda aí como deve ser também, né? Com tantas possibilidades, com tantos trabalhos, mas eu gostaria muito, sim, da tua energia, né? Um dia, num dos módulos da Double Age, para a gente poder trocar mais informação, mais conhecimento, mais ciência. Beijo, Sandra. Obrigado. Obrigada, Gratidão. Caio.